Olá pessoal, bom, a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Vão ser 2 vídeos que vão ser gravados para não ficar muito extenso, tá certo? Esse vídeo a gente vai falar um pouco, inicialmente, né, porque o nome mundial, os países envolvidos, o que estava por trás, né, da guerra, os interesses dos países, né, envolvidos, e também um pouco sobre o processo da própria guerra, né, como foi o início dessa guerra, como foi que se deu, e os movimentos dessa guerra, certo? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial ela ocorreu de 1914 a 1918, né? Teve uma durabilidade de 4 anos. Foi uma guerra que o historiador Eric Hobsbawm vai falar que ele foi uma guerra que inaugurou um novo estilo de guerra, né? Infelizmente nada agradável, né? Porque acabou envolvendo muitos civis. Então uma guerra que inaugurou também ataques a civis inesperados. Então depois da Primeira Guerra Mundial, todos os outros conflitos que vão acontecer, guerras e tudo mais, ocorre o que a gente vê, né? Crianças, mulheres, pessoas que não tem nada a ver necessariamente envolvidas nessa guerra, mas acabam morrendo também. Então, é o que a gente chama assim o profundo momento que acaba qualquer tipo né, moral, qualquer coisa que se possa dizer sobre o que, né, sobre a humanidade como um fator muito preocupante, né? Porque assim, a gente tem guerras que não vai ter nenhuma moral, nenhuma índole, nenhum respeito, né? Se quem está se envolvendo ali é um militar ou um civil, certo? Então, a gente vai ver por que ela é mundial, porque o nome Primeira Guerra Mundial. Mundial porque estava envolvida as principais potências do mundo que ficavam na Europa, né? Que era Inglaterra, França, Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, certo? Então vão ser as principais potências que vão entrar em conflito, tá certo? Mas pelo quê? Por grande parte do mundo também, que eram as suas colônias na África e Ásia. Alguns países queriam expandir essas colônias, outros queriam manter suas colônias. Então vejam, não existia um lado bem, lado mal, não. Existiam conflitos de interesses contrários, né, que se chocavam, porque eram grandes potências que estavam crescendo e não queriam, uma não queria ceder, a outra queria expandir, certo? Os países envolvidos, né? Como foi que começou essa guerra? Assim, né? Antes da guerra em si, do conflito em si, existe a preparação desse momento, né? Que foi a partir das chamadas políticas de alianças, que aí a gente vai entender os países envolvidos, né? Primeira tríplice formada foi a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, gente, era como se fosse um estado multinacional, né? É um estado que formava várias nações ali, certo? Entre elas a Áustria, Hungria, Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, né? Deixa eu pescar aqui um pouquinho. República Tcheca, Romênia, Ucrânia, são vários países, né? Inclusive de cultura eslava, né? Pela língua, pela cultura, né? Que estavam ali formando esse Império Austro-Húngaro, certo? Então essa fazia parte aí da Tríplice Aliança. Império Austro-Húngaro, Alemanha, Itália. Depois vai entrar o Império Turco-Otomano com ambição, né, de reconquistar alguns territórios que pertenciam a esse que foi, né, um grande império também, né. A Tríplice Entente, que depois vai se formar, vai ser França, Inglaterra e Rússia, depois entra os Estados Unidos apoiando já no final, né, e garantindo a vitória da Primeira Guerra Mundial, certo? Então são essas duas alianças, são esses, né, dois tipos de política formando essas duas tríplices, certo? Quais eram os seus interesses? Como eu já falei, repetindo de novo, principal interesse da Primeira Guerra Mundial, as grandes potências imperialistas estavam querendo umas garantir as suas colônias, outra expandir os territórios, né? Amando o que é mesmo essas colônias? Vocês lembram lá do imperialismo que estudaram? Pois bem, essas colônias, né, serviam para quê? Para eles explorarem a matéria-prima,
para eles poderem ter onde vender os seus produtos industrializados. Os produtos industrializados decorrentes da segunda revolução industrial que vocês também estudaram, certo? Todas aquelas novas tecnologias, né, construídas, eles precisam de mercado consumidor, precisam de pessoas para consumir. Então, essas colônias eram onde eles, né, investiam e vendiam lá. Só, gente, vamos pensar aqui. Quando a Inglaterra chega, por exemplo, em determinados lugares da África que ainda eram tribais, né, as pessoas viviam em condições ainda primitivas, então o que é que eles vão fazer? Eles vão chegar lá e vão vender um carro, né, no caso, um carro motor, ou algum outro instrumento. Não tinha necessidade de determinadas coisas. Então, o que é que eles, né, na mentalidade deles, o que é que eles tinham que fazer para aquela civilização? Aí é que entra a atividade que a gente passou do Rudyard Kipling, a poesia O Fardo do Homem Branco. Eles acreditavam que tinham que levar primeiro um processo de civilização. E o homem branco era que tinha, né, todo esse trabalho de explicar, ensinar aquelas pessoas que viviam ainda em forma tribais a serem como se fosse gente, assim, né? Serem civilizados, né? A terem, no caso, a serem cristãos, né? A falarem a língua inglesa, em alguns casos, em outros a língua francesa, em outros vai depender de qual colônia, né, vai ser. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eles estavam querendo garantir essas colônias aí, na África, Ásia, Oceania, né? E na América também, só que depois, né, os Estados Unidos aí é que depois vai garantir as suas colônias, né, na América. Beleza, então seus interesses eram esses, certo? Aí tem no livro de vocês a chamada paz armada. Que momento é esse? Ainda é antes da guerra, né? Paz porque não estava ainda na guerra e armada porque não estava tendo conflito, mas eles estavam se armando. Era a chamada corrida armamentista. Cada qual aumentando o seu exército, né? E também inovando, né, buscando tecnologias bélicas, né, para garantir aí a vitória na possível guerra, se um dia ela chegasse a acontecer. Veja só, já formou aliança, cada qual, né, do seu lado. Cada qual se armando. O que eles queriam? Um motivo para a guerra, né? Era isso que eles queriam. Então, qual foi o motivo da guerra? Que aí a gente não vai entrar em tantos detalhes, porque isso é só para a gente demonstrar que foi o motivo. Quer dizer que esse seja o principal fator da Primeira Guerra, né? O estopim da guerra foi o seguinte, né? Foi um fato que aconteceu, um assassinato, né, do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, certo? Ele foi assassinado na Bósnia. A Bósnia é uma região que faz parte da Península Balcânica, de interesse, né, da Sérvia, que queria agregar a Bósnia ao chamado pan-eslavismo, que era como se fosse, gente, uma tentativa de unir nações eslavas, né? E aí quem estava envolvido a Sérvia e a Rússia também, né, que estava apoiando a Sérvia. Então, quando ele foi assassinado, o Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia e já imediatamente declarou, né, guerra contra a Sérvia. O Império Turco-Otomano, que também tinha interesse nas regiões, foi aí nesse momento que ele entrou aí na Tríplice Aliança, querendo abocanhar ali uma região perdida. Então, começou o conflito. A Alemanha, claro, já estava aliado ao Império Austro-Húngaro, garantindo, né, esse conflito, e também porque ela já tinha interesse, né, começou a invasão na Bélgica, né, até chegar à França, e a França, claro, respondendo, até mesmo se defendendo, porque estava chegando ao seu território, a Inglaterra apoiando a França, né, começou aí esse chamado conflito ocidental. A guerra ela teve duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental, certo? A parte oriental era mais o conflito com os russos e ocidental com França e Inglaterra, certo? E aí, gente, tem essas chamadas fases da guerra. O que foram essas fases da guerra? A chamada Guerra do Movimento, a Guerra de Trincheiras e a Nova Guerra de Movimentos. É como se fosse assim, a Guerra de Movimento foi justamente esse momento que a Alemanha, né, teve essa invasão em duas frentes, né? De fato, ela partiu partiu para frente. Então, esse movimento é justamente a própria movimentação das tropas, certo? E as trincheiras é o que vai dar essa
parada aí nesse movimento, né? Quando a Alemanha ia invadir ali a região da França, né? Chegando a invadir, mas pausou num determinado território porque foi construídas trincheiras justamente para paralisar esse movimento, né? As trincheiras, no livro de vocês tem, né, muito claro quão, né, desgastante era a região das trincheiras para os soldados, né, gente? Foi uma guerra também, como a gente percebeu, né, durou 4 anos, foi extensa porque também teve esse momento aqui que pausou esse movimento, né? Então ficou mais difícil e mais extenso ainda a guerra. Veja só, tinham os buracos, eles faziam grandes valas, né? E aí tinha essas trincheiras formadas, né, para poder evitar o avanço do adversário, né? Mas aí cada qual lançava, né, bomba, as metralhadoras, gases foram utilizados, né, as armas químicas, olha só, a química, né, o avanço tecnológico lá da segunda revolução industrial sendo utilizado na guerra, né? A gente tem Aí vão construir as armas químicas, os gases, o gás mostarda, um dos gases, por exemplo, né, muito letal. E aí eles vão fazer também uma chamada máscara de proteção a esse gás. Então a tecnologia ela vai avançar tanto, né, nas armas para matar, como também em formas de se defender dessas armas, né? Então esses elementos defensivos, ele vai favorecer também com que essa guerra se prolongasse mais, né? Vão usar o lança-chamas como meio também como objeto, né, de bélico, certo? Lança-chamas. E depois aí a construção dos tanques, né? Os aviões sendo utilizados para a guerra. Já existiu o avião, mas ele foi utilizado para bombardeio, né? O tanque favorecia, né, o avanço, porque o tanque ele impede, ele é um pouco impedido de ser, né, atacado, porque, né, um objeto de muito material muito resistente, então esse avanço foi mais possibilitado através do tanque e dos aviões também, né? Então, fora isso, outras formas também, né, várias outras coisas foram inventadas aí nesse período para facilitar, né, infelizmente, um maior número de mortes, né? Foi uma guerra que teve muitos mortos. Para a gente ter noção desse impacto da guerra na civilização europeia, né, a gente tem que entender, por exemplo, que a Alemanha e França, né, vamos dizer assim, que foram os dois países que tiveram mais dos seus cidadãos em guerra, né? Gente, quase 80% dos homens, né, foram para a guerra. Então, a gente tem uma geração, né, a gente teve uma geração que participou da Primeira Guerra Mundial. Os que, né, retornaram vivos, né, claro, vão trazer aí essas lembranças e memórias nada agradáveis, né, dessa guerra, né. Aí eles vêm seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal, né. Depois a gente tem como soldados da Primeira Guerra Mundial muitos intelectuais, né, muitas pessoas que vão depois escrever vários livros, né, escritores e historiadores, enfim, várias pessoas, né. E a gente vai ter também o próprio Adolf Hitler, que vai surgir na Segunda Guerra Mundial, né, como principal líder, né, em busca aí, desse chamado revanche alemão, certo? Então, o que acontece aqui, né? Então vai ter essa guerra de movimento, trincheiras, como a gente falou, e a nova guerra de movimento, que vai ser justamente por conta dessas novas armas que vão permitir o avanço do movimento, certo? O que vai acontecer? Na parte oriental, né, a Rússia, ela vai pedir uma certa trégua com a Alemanha. Por quê? Porque vai estar ocorrendo em 1917 a Revolução Russa, que vai ser assunto das nossas próximas aulas, né? Então lá, como a Rússia estava, né, passando por um processo, né, de um grande conflito interno, então eles preferiram se retirar da guerra, né? Então pediram ali um acordo, né, com a Alemanha para cessar os conflitos, né, para poder resolver seus conflitos internos. Então eles saíram da guerra e aí essa guerra se voltou mais para o lado ocidental, né? Aí os Estados Unidos entram em conflito, né, mediante foi afundado um dos seus navios, né, e aí
foi por conta dos submarinos alemães e tudo mais. Então isso tudo fez com que os Estados Unidos se envolvessem nessa guerra, né, do lado da Tríplice Entente, que foi quem ganhou essa guerra, né? A Tríplice Entente ela ganhou principalmente por esse apoio aí também dos Estados Unidos. Então a gente vê um processo, né, dessa guerra, a gente vê assim um pouco essas potências imperialistas, né, até que ponto chegou esse avanço do capitalismo, né? Até que ponto chegou aí a ambição desses grandes impérios, né, por capital, né, por dinheiro. Enfim, é isso, vamos para o próximo vídeo, tá? Até mais!